Boa noite. Defesas e ataques radicais a partidos e personalidades políticas têm dividido nações como torcidas de futebol. Vimos lá nos Estados Unidos na campanha presidencial que acabou elegendo Donald Trump nessa madrugada e continuamos vendo aqui no Brasil. Em Minas, a situação do governador Fernando Pimentel esquenta o debate entre partidários e oposição. Acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo Ministério Público Federal, o governador encaminhou hoje a defesa à Assembleia Legislativa, apresentada pelo advogado dele na Operação Acrônimo. Os deputados são quem tem que decidir se autorizam ou não a abertura de processo contra Pimentel na Justiça. Na entrada do prédio, houve princípio de tumulto entre representantes do movimento Vem Pra Rua e do MST, que vieram apoiar Fernando Pimentel. Ânimos exaltados também na Comissão de Constituição e Justiça. O advogado do governador, Eugênio Pacelli, estava agitado. Não fui eu que criei a imunidade parlamentar para os senhores. Ele questionou a investigação que coloca Pimentel como acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Desde o início dessa Operação Acrônimo, não havia ordem judicial para apreensão de nenhum material e não havia crime em situação de flagrante delito. Fora dessas duas situações, não há como a polícia apreender de nenhum dos senhores celulares, câmeras e qualquer bem de sua propriedade. A denúncia da Procuradoria-Geral da República, recebida pela Assembleia Legislativa no fim do mês passado, é um desdobramento da Operação Acrônimo, instaurada pela Polícia Federal para investigar esquemas que teriam beneficiado a campanha eleitoral de Pimentel em 2014. O deputado Durval Ângelo, da bancada de situação, participou da reunião e disse que os deputados pretendem seguir o prazo para a votação do pedido de instauração de inquérito. Nós temos um prazo dado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é até dia 23 de novembro. O presidente da Assembleia e a mesa diretora quer cumprir esse prazo, até o dia 23 de novembro, devolver a decisão da Assembleia para o Superior Tribunal de Justiça. Já a oposição quer ter acesso às provas do processo para só então tomar uma decisão. Nós vamos apresentar inúmeros requerimentos para que a mesa informe exatamente essas provas, para que os deputados tenham a consciência de votarem da forma com que devem. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia tem 5 reuniões para dar o parecer sobre a abertura do processo contra Pimentel, que orientará a votação dos deputados com prazo até o dia 23 deste mês. 3 taxistas terão que indenizar um casal que agrediram por pegar o Uber em BH. A Justiça condenou os réus a pagamento de R$30 mil por danos morais. Esta foi a primeira condenação aqui em Minas para casos de ataques promovidos por taxistas a motoristas e passageiros do transporte pelo aplicativo. As agressões contra o músico Marcel Teles e a mulher dele, a jornalista Luciana Machado, ocorreram em agosto do ano passado. O casal relatou que foi cercado e xingado quando pegava um carro do Uber na Avenida Cristiano Machado. Ainda de acordo com o depoimento, Marcel foi agredido fisicamente e a mulher dele ameaçada de morte. Os taxistas alegaram ter tomado atitude contra eles por entenderem que o serviço que contrataram é ilegal. A juíza Ana Cristina Oliveira ressaltou na sentença que a atividade dos motoristas do Uber não está proibida por lei e que não há vedação ao uso do transporte por parte da população, o que retira totalmente o argumento de ilegalidade por parte do casal. Ela condenou os 3 taxistas juntos a pagarem R$20 mil para Marcel e R$10 mil para Luciana. Os motoristas ainda correm risco de enfrentar júri popular por tentativa de homicídio. Em agosto deste ano, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra eles. De acordo com o Tribunal de Justiça, o processo está em fase de citação de testemunhas. A audiência de instrução é que vai decidir se os réus irão ou não a júri popular e ainda não foi marcada. Depois de 6 vereadores afastados na Operação Mar de Lama em Governador Valadares conseguirem liminares judiciais para poder interromper o processo de cassação por quebra de decoro parlamentar, a Câmara Municipal da cidade decidiu remarcar os julgamentos para amanhã. O presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, vereador doutor Marcílio, anunciou a conclusão dos trabalhos da comissão em relação às investigações dos vereadores afastados pela Operação Mar de Lama em Valadares e informou que os julgamentos de 6 destes vereadores, marcados para esta semana, foram suspensos por decisão judicial. A comissão vai, lógico,
aceitar as liminares, parar os processos daqueles cujo nome estão no liminar, e aqueles que não tiverem liminar, eles vão dar continuidade ao processo. Apenas as defesas dos vereadores Ananias Camelô, Cezinha Alvarenga e Ricardo Assunção não entraram com liminar até o momento. Caso estes vereadores não apresentem liminar, a cassação dos 3 será julgada pelo plenário na reunião da próxima quinta-feira. Ela é uma reunião demorada. É dado 20 minutos ao advogado, é dado 20 minutos ao relator e cada vereador pode se manifestar por 10 minutos. O presidente explicou ainda que a comissão optou por seguir a resolução municipal 452, porque o decreto-lei 201 serve para julgar crimes de responsabilidade, o que, segundo ele, não cabe ao legislativo. O juiz, de uma certa forma, ele colocou no pedido liminar que deveria ser feito pela 201. Eu não posso dizer que é uma interpretação, mas é o que ele falou e que está sendo questionado. Os vereadores investigados pela Polícia Federal na Operação Mar de Lama são suspeitos de receber propina para votar projetos. O parlamentar que tiver o mandato cassado fica inelegível por 8 anos e impossibilitado de exercer qualquer cargo público. A população só fica esperando o resultado dessas decisões, dessas discussões. A Polícia Civil apresentou hoje parte de uma quadrilha suspeita de assaltar concessionárias de veículos na região metropolitana de Belo Horizonte. O alvo do grupo era principalmente o roubo de pneus de caminhões. De acordo com a investigação, o grupo cometeu pelo menos 5 roubos em 10 meses na capital, em Betim e em Contagem. Eles chegavam, o Max e o irmão dele, Luiz, eles chegavam, abordavam o porteiro dessa, seja concessionária, seja agência de revendedora de pneus, e abordavam ele, tomavam de assalto e, enquanto isso, chamavam os demais para entrar no local. Eles confinavam as demais pessoas que lá estivessem, tomavam seus celulares e subtraíam o que tinham de interesse. Em uma das lojas foram levados cerca de 400 pneus de caminhão, um prejuízo de R$600 mil. O material era levado para receptadores. Um dos homens envolvidos nos crimes, Max Amorim Santos, conhecido como Ratinho, está foragido. A reitoria da PUC Minas divulgou hoje uma nota para esclarecer o pedido feito por ela e atendido pela Justiça para que estudantes que protestam contra o governo federal desocupem a área da universidade em Belo Horizonte. O pedido de reintegração de posse foi ajuizado na última sexta-feira, no dia seguinte em que um grupo acampou no campus do Coração Eucarístico. A ordem judicial determina que os ocupantes têm prazo de 5 dias após a intimação para deixarem o local. Eles disseram que ainda não foram notificados. A reitoria da PUC alega que mantém diálogo com os estudantes, mas que não pode permitir que as atividades acadêmicas sejam prejudicadas, especialmente com a proximidade do fim do semestre. Os campi na Praça da Liberdade, no Barreiro e São Gabriel também continuam ocupados. Um morador de Contagem está desaparecido há 9 dias. Segundo parentes dele, José Arise dos Santos, de 53 anos, saiu de casa no bairro Novo Progresso no dia 31 de outubro para trabalhar no Colégio Marconi, no bairro Gutierrez, em Belo Horizonte. Depois disso, nunca mais foi visto. Ele não chegou ao colégio e, ainda de acordo com a família, estava sem os documentos. Uma prima de José Arise contou que o homem sofre de depressão há alguns meses. Qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser repassada pelo número 0800 28 28 197. Moradores de 8 distritos que vivem perto de áreas de barragens em Mariana participam nesta semana de um treinamento da Defesa Civil para preparar essas comunidades a enfrentarem situações de risco, como a que ocorreu em Bento Rodrigues, no ano passado. O distrito foi destruído depois que a barragem de Fundão se rompeu. Nossa equipe acompanhou a rotina de uma das famílias que perderam tudo na tragédia e que vivem em casas alugadas pela Samarco. Rua Santana, 158, centro de Mariana. É aqui que tem sido o endereço de Sandra e a família. Eles são vítimas do maior desastre natural da história do país. A lama que escorreu da barragem de Fundão assolou a vida de cada um deles, que eram moradores do distrito de Bento Rodrigues. Mesmo depois de um ano, as lembranças sofridas do dia da tragédia
ainda estão fortes na memória. Eu estava no alto, eu olhei e falei, 1 minuto atrás eu estava tomando café. Agora a gente não tem mais nada, não tem nem onde ir, não tem nem roupa para trocar. Nem isso a gente não tinha mais. Após a tragédia, as 11 pessoas da família moraram em um hotel pago pela Samarco durante 1 mês. Depois, todos se mudaram para essa casa, de 4 quartos, sala e cozinha. O aluguel é pago pela mineradora, que também mobiliou tudo. É diferente, é bem diferente, mas não é ruim, mas lá era melhor. Além do aluguel, este cartão de benefícios, fornecido pela Samarco, cobre outras despesas como alimentação e energia elétrica. Mas o que Sandra quer mesmo é se mudar para o Novo Bento, que será construído pela mineradora e deve ficar pronto em março de 2019. Até antes. Eu acho que chega antes. Finalzinho de 2018, acho que já entrega. Esperança que isso vai dar certo. Não é o mesmo distrito, mas só de voltar... É de voltar seus mesmos vizinhos, mesmo lugar, sabe? Sei lá, vou pro Bento. É outra coisa, entendeu? Quem também ainda sofre a perda de toda a sua história é Dona Orides. Com 84 anos, a mãe de Sandra até agradece toda a assistência recebida. Mesmo assim, ainda não consegue se encontrar morando em Mariana. É mesmo para morar, mas a gente não pode cuidar mais nada, nem lá a gente tinha. Por causa da embrantagem. Aqui não pode cuidar de nada, né? O que o Bento significa na sua vida? Tudo, tá? Tranquilidade. Tudo. Cidade é bom, mas pra quem se acostuma nela. Um estudante de 12 anos caiu da traseira de um ônibus nessa manhã, na Avenida Assis Chateaubriand, bairro Floresta, em BH. Ele havia saído de casa para a escola de van, mas resolveu pegar uma carona no coletivo com 5 amigos antes de entrar no colégio. Era nesta escola que o garoto de 12 anos deveria estar na hora do acidente. Alisson Fernando Moreira da Silva não chegou a entrar. Depois de desembarcar de uma van escolar, ele pegou carona em um ônibus que subia essa avenida e acabou caindo do coletivo lá em cima, a cerca de 200 metros daqui. O porteiro desta empresa viu a queda do menino. Tinha 6 dentro do carro, né? Segurando assim a porta assim, ó. E não estava correndo não, estava mais ou menos. Aí naquele... Ó, que um pulou, esbarrou no menino e caiu, bateu a cabeça ali. Aí eu desembarquei passageiro. Ao sair, 6 meninos, 3 na porta de trás, 3 na porta do meio, agarraram na porta e eu vim. Parei no sinal, eles não desceram. Eu vim com um veículo, mais ou menos na faixa de uns 30, 40 quilômetros, até menos, eu acho. Quando chegou mais ou menos em frente ao Barão de Macaúbas aqui, um deles caiu no chão, entendeu? Mas eu não vi, eu só vi quando a senhora foi subir aqui e falou assim, o menino caiu lá. Eu desci para ver, já tinha um rapaz socorrendo ele. Não vou colocar a responsabilidade no motorista, porque o cara está fazendo o trabalho dele, mas eu acho que deveria ter mais atenção, né, ao você arrancar o ônibus. Ele não pegou esse ônibus andando, o ônibus estava parado. O motorista viu ele subir na traseira, eram 6 crianças, né? E na porta da escola não tem ninguém para alertar essas crianças. Meu filho toda a vida estudou numa escola particular. Esse ano, devido a situações, eu resolvi colocar ele numa escola, falaram que era muito boa. Para mim, a van deixava, conduzia todos para dentro da escola, depois tivesse todos, ou a própria escola mesmo. E a gente depara com esse tipo de situação, é muito ruim. Na escola, ninguém quis falar sobre o acidente, mas um porteiro confirmou que nenhum funcionário é responsável pelo controle da entrada dos alunos. Às vezes, eu chamo eles também, mas só que eles não entram, entendeu? Eu fiquei fora. Isso é comum eles fazer isso, tá? É? Comum. Eles vêm de lá até aqui, param e voltam de novo, à toa. Na hora que eu parei, eu não falei nada, entendeu? Porque eu já trabalho com ônibus, tem 20 anos que eu sou motorista. Toda vez que acontece esse fato, eu costumo descer e pedir, mas só que eles xingam a gente. Atualmente, aí você desce, ele sai. Quando você entra no ônibus e senta de novo e torna a arrancar o carro, eles agarram de novo, então não resolve nada, entendeu? O garoto passou por uma cirurgia e está internado no CTI do hospital. Foi detido e levado para a delegacia da Polícia Federal em Divinópolis, no centro-oeste do estado, um homem que ameaçou um médico dentro de uma agência do INSS. Ele não concordava com o resultado da avaliação médica.
De acordo com a polícia, o homem de 34 anos, que era frentista em um posto de combustíveis, foi atropelado em 2011, fez várias cirurgias e ficou 1 ano afastado. Desde então, ele passou por várias perícias e em todas foi considerado apto a voltar para o trabalho. O homem conseguiu na justiça o direito de receber o auxílio-doença, mas o benefício foi suspenso depois de uma nova análise médica. Hoje ele voltou ao INSS para tentar resolver a situação e se desentendeu com o médico. E esse médico já tinha feito perícia com ele, considerou ele apto ao trabalho. Ele olhou para o médico e disse, sua hora vai chegar, sua hora vai chegar. E o médico está me ameaçando, ele falou, entenda como quiser e sai da minha frente, senão eu vou te arrebentar aqui agora. Segundo a polícia, o homem prestou depoimento e confirmou ter discutido com o médico. Ele disse que quando viu o médico sorriu e ele considerou que era um deboche. E aí subiu a cabeça e ele ficou nervoso e falou aquelas palavras. Ele confirmou que falou as palavras. O homem prestou depoimento por mais de 3 horas e foi autuado em flagrante. O crime de coação no curso de processo, ele não vai ser levado ao presídio porque a lei garante para ele o pagamento de fiança. A mãe dele disse que vai pagar a fiança, foi arbitrado em um salário mínimo. Assim que ela pagar a fiança, ele sai, vai embora livre e vai responder na Justiça Federal por esse crime. Veja agora como fica o tempo amanhã, quinta-feira, em todo o estado. Tempo ainda instável em Minas. O céu fica ensolarado a parcialmente nublado, mas há possibilidade de chuva em todas as regiões. Na capital, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Os termômetros vão dos 21 aos 36 em Lagamar, dos 23 aos 35 graus em Almenara. Em Ouro Branco, as temperaturas oscilam dos 16 aos 28. E em Capitólio, mínima de 22 graus e máxima de 32. Uma doença que parecia ter acabado voltou a aparecer nesta época agora de primavera. É a escarlatina, que ataca principalmente crianças e adolescentes. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte confirmou 8 casos no mesmo colégio. O filho do Carlos, de 3 aninhos, estava com dificuldades para engolir e ainda deu febre que não passava de jeito nenhum. Aí ele levou o menino ao médico, que diagnosticou a escarlatina. Ele mostrou os pruridos, né, as manchinhas pelo corpo, que a gente não tinha observado, que poderia ser até algum mosquito, alguma coisa que tivesse feito, e não estava em grande proporção no corpo, parecia normal. Aí ele bateu o olho, fez o exame da faringe e falou, não é escarlatina, vamos trabalhar com antibiótico. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que neste ano, somente no mês de setembro, foram identificados 8 casos da doença em unidades de educação infantil aqui de Belo Horizonte. 3 registros a mais do que no mesmo período do ano passado. O médico explica que é causada por uma bactéria e é comum entre crianças, adolescentes e jovens de 5 a 15 anos. É uma reação que o corpo produz em relação à toxina produzida pela bactéria. O principal sintoma da escarlatina, primeiro, vai ser uma dor, uma dificuldade para engolir. Bom, associado a isso, tem outros sintomas. Pode ter dor abdominal, pode ter náusea, pode ter vômito. Para evitar, é preciso lavar bem as mãos, usar toalhas, copos, garrafas e potes individuais. Se a doença não for tratada, ela pode causar problemas graves no futuro. A criança pode ter problemas cardíacos e pode ter também problema renal. A seguir, a Igreja Católica discute a inclusão de todo o modelo de família, abrindo espaço para casais divorciados e homossexuais. Uma reunião de líderes católicos de Minas e do Espírito Santo aqui em Belo Horizonte reafirma a disposição da Igreja no Brasil de seguir o conselho do Papa Francisco de aceitação das famílias de casais divorciados ou homossexuais na comunidade religiosa. A abertura está longe de ser uma inclusão total, mas pode ser um primeiro passo para a discussão sobre a comunhão, o casamento e o batismo de filhos destes tipos de uniões que continuam não permitidos pela Igreja Romana. O encontro com bispos de 32 dioceses, 28 de Minas Gerais e 4 do Espírito Santo, tratou de assuntos discutidos recentemente pelo Papa Francisco. Um deles, o mais polêmico, é sobre as novas realidades familiares.
a aceitação pela Igreja Católica de núcleos de famílias compostos por pessoas do mesmo sexo. A gente deve acolher essas pessoas, né, sem discriminação, sem julgamento, sem condenação, acolhê-los ali na comunidade, permitindo que eles participem das pastorais, dos movimentos. Ainda segundo o bispo, pensamento que tem sido aceito de forma tranquila entre as áreas mais conservadoras da igreja. O ponto é com relação aos sacramentos, né, e com a conduta de vida. É isto que nós estamos refletindo, como que nós vamos acolhê-los assim de uma maneira mais sacramental. Nas ruas, o reflexo da fala do Papa de aceitação aos novos núcleos familiares foi unânime. Cada um vê o jeito que gosta de viver, né? Deus deu o livre-arbítrio para qualquer um decidir o que quer fazer, né? O Papa eu já admiro pelas atitudes dele. E eu concordo com isso. Para mim são pessoas, somos todos mundos iguais. O Jornal da Alterosa fica por aqui por hoje. Agora você acompanha o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.